A insônia é um dos problemas mais comuns que atinge milhões de pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo. E hoje, como a gente vive o tempo inteiro conectado uns aos outros com o celular, WhatsApp, Instagram, todos os aplicativos, tá cada vez mais difícil dormir e mais a gente tem visto o aumento das pessoas sofrendo com insônia. E muito se fala por aí sobre suplementos, medicamentos, remédios e soluções mágicas para a insônia. Mas no fim das contas, uma das melhores coisas que a gente pode fazer é tentar melhorar o nosso comportamento e pequenas coisas que giram ao redor do nosso sono. Por isso eu decidi fazer esse vídeo com 10 dicas práticas para ajudar você se você sofre com insônia ou se mesmo não tendo insônia tem dificuldade para dormir no dia a dia e tem percebido o quanto isso vai afetando seus dias dia após dia. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre insônia e quiser algumas dicas práticas como tentar aliviar essa situação que é muito comum e muito desconfortável, fica nesse vídeo que você vai entender. Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico e eu sou uma pessoa que passou a vida inteira enfrentando um pouco mais de insônia. No fim das contas, nem sempre era só uma dificuldade especificamente de dormir, mas também eu ia acumulando tarefas e problemas e muitas vezes percebia que ao longo do dia eu não conseguia colocar tudo que eu precisava fazer e começava a empurrar mais e chegava a dar uma sensação de angústia e culpa quando eu ia dormir mais cedo. Então eu acabei durante muito tempo causando uma própria insônia na minha vida porque eu atrapalhei muito o meu sono. E eu digo atrapalhei muito o meu sono porque essa lista que eu vou fazer aqui e as coisas que eu vou falar aqui, eu sou o culpado praticamente de todas elas, de não seguir ela ao longo da minha vida. E olha que eu ainda tive essa transição de gerações, porque eu passei pelos anos 90, os anos 2000, 2010 e o mundo foi mudando muito nesse tempo. Eu sou da época que a gente só tinha televisão e televisão na sala, que era uma experiência que você tinha um horário para ir dormir, chegava no quarto e era o quarto escuro. Depois eu tive a transição para ter uma TV no quarto, para ter um computador no quarto, depois o computador virou um notebook, depois do notebook veio o celular, aí o celular virou smartphone, aí teve o WhatsApp, aí começou a ter o Facebook, daí de repente a gente teve o Instagram e o TikTok e a nossa vida foi ficando cada vez mais próxima de uma tela e ao mesmo tempo mais próxima de outras pessoas. Então até hoje é estranho que a gente consegue ir dormir e acordar meio que se sentindo ligado a muitas outras pessoas. E uma coisa que afeta muitas pessoas no dia a dia é essa sensação de você não estar próximo do celular, não ter contato com o celular e perder alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa que alguém vai postar, alguma grande notícia. Então hoje realmente é um desafio muito grande lidar com essa questão do sono. Nós temos pessoas que vão ter insônia em si, mas nós temos outras pessoas que começam a ter esse hábito e repetem esse hábito e não percebem que estão repetindo. Então, a primeira dica, que é uma dica que eu admito que eu não tô conseguindo até hoje fazer totalmente, muito embora eu melhorei bastante o meu sono, é não usar a cama para outras coisas que não seja dormir. Porque o nosso cérebro tem uma questão de programação de rotina. Claro que tem muitas pessoas que conseguem fazer tudo na cama e conseguem dormir bem tranquilamente. Mas para quem tem mais dificuldade, para quem tem mais insônia, é importante ter esse padrão de deitar para dormir e não ficar deitado mexendo no computador, ficar deitado mexendo no celular e fazer várias tarefas porque você se coloca numa situação mental mais estressora, mais ansiosa e dá mais trabalho para relaxar e partir para o momento do sono. E até para quem tem dificuldade para dormir mesmo, o ideal é nem ficar muito tempo deitado na cama se revirando, porque aqui tem uma questão até do hábito em si e da frustração que é você ficar na cama deitado sem conseguir dormir. Em muitos momentos que eu sofri com insônia, eu percebi que era melhor eu levantar, fazer alguma coisa fora, depois voltar e deitar, aí era muito mais fácil dormir. Eu acho que aqui realmente acaba entrando muito dessa sensação de pensar que tá fracassando, não tá conseguindo dormir, fica mais ansioso, não dorme mais ainda e aí vira uma bola de neve. Isso aqui envolve até um tipo de terapia específica pro sono que depois eu vou falar. Então, cama seria apenas para dormir. Inclusive, uma coisa muito interessante é que muitas pessoas citam que tem um horário mágico de sono, mas esse tempo de sono muda ao longo da vida. Pessoas mais jovens dormem mais tempo e conforme a gente vai avançando na idade, a gente não vai mais precisando de tanto tempo de sono. Ficar parado na cama depois que acordou angustiado, sem conseguir dormir, também não é uma boa ideia. Então, se você acorda cedo e percebe que conseguiu dormir, não precisa ficar deitado mais até se sentindo culpado que não dormiu o suficiente. É aquele velho meme que a gente vê de vós e vós que acabam dormindo menos porque justamente não precisa dormir tanto assim, a não ser que realmente não conseguiu dormir. É uma questão de ter aquelas horas de sono e lembrar que simplesmente ter as horas não significa ter horas de qualidade de sono. E esse é outro ponto muito importante. Ao invés de só somar o tempo que você ficou na cama, tente ver se você realmente conseguiu dormir.
dormir, se não ficou acordando, se não teve muitos e muitos despertares noturnos. Hoje em dia tem até os reloginhos que você pode usar para ver a qualidade do sono. Dormir é importante, mas dormir bem é mais importante até do que dormir muitas e muitas horas. É muito comum, inclusive, a gente ver pessoas que ficam muito tempo na cama, inclusive 8, 9 horas, não dormiram bem durante todo esse período e no outro dia se sentem bem cansadas. Outra dica importante seria, dentro dessa rotina, tentar ter um horário mais fixo da hora de dormir e a hora de acordar todos os dias. Esse aqui, com certeza, eu peco bastante, eu não consigo, mas realmente tudo que vira uma rotina ajuda. Rotinas são importantes. Em momentos que a vida estava mais fácil, mais tranquila, eu até conseguia deixar mais fixo. Hoje em dia ainda está no intervalo menor para mim, mas quanto menor for esse intervalo, melhor. Ou seja, não ficar mudando todo dia uma grande quantidade do horário que vai dormir ou a hora que acorda. Outro detalhe importante é quando você acorda de manhã, tentar ir por uma janela ou lá fora e pegar a luz do dia nos olhos, essa luz que acaba ativando todo o nosso ciclo circadiano e é muito importante. Assim como à noite, tentar reduzir o contato de luz com os olhos e, se possível, deixar o celular longe, colocar despertar e não ficar perto dele, até para não ficar recebendo notificação, não receber barulho ali, e tentar ir reduzindo essa luz, principalmente a luz mais intensa, pelo menos 1, 2 horas antes de dormir. Eu tenho pego o hábito de parar de usar o celular um certo tempo antes de dormir, começar a ler um livro, dar aquele intervalo, aí dá o sono, aí depois fica bem mais fácil de dormir do que você diretamente desligar o celular e tentar dormir. Outra coisa que eu pecava muito e agora tô melhorando é cortar a cafeína bem mais cedo do horário que você vai dormir. E eu tomo muito café. Recentemente eu testei tomar café sem cafeína à noite, tem uns que tem um gosto horrível, mas pelo menos não tinha cafeína. Assim como eu comecei a tomar mais chás durante a noite, porque acabava tendo aquela bebida quente, mas não era o café. O café atrapalha bastante o sono e também a qualidade do sono. Esse aqui eu admito que já pequei muitas vezes e realmente é um problema. Assim como muitas pessoas têm o hábito de tomar álcool para dormir. Muitos homens usam bebidas antes de dormir porque dá uma acalmada, só que o álcool também atrapalha o sono e pode criar uma adição, pode criar um vício ali. Então álcool antes de dormir não é uma boa combinação. Outra coisa que eu sempre falo em todos os vídeos aqui é que exercício físico ajuda muito o sono. Tem dias que eu vou na academia simplesmente porque eu sei que eu vou conseguir dormir melhor. O que pode parecer um exagero, mas como a minha rotina é muito ocupada entre atendimentos, os vídeos e tudo que eu faço, simplesmente parar um tempo do dia e ir na academia, eu sei que eu vou conseguir pegar no sono melhor. Se você vai muito tarde, o ideal seria dar um tempo entre o horário que você sai da academia e o horário que vai dormir, porque a gente fica um pouco ainda mais agitado e isso pode atrapalhar o sono. Mas se você vai de manhã ou à tarde, vai dormir melhor. Isso ajuda bastante também em pessoas que têm mais idade, idosos, até pela própria questão de mobilidade que o exercício traz. Tem como fazer várias estratégias para relaxar a mente. E aí nós temos exercícios desde mindfulness, alguma coisa de meditação. Eu, como já tive uma vida muito intensa, fazendo plantões e trabalhando tarde e às vezes ficava muito tenso, teve uma época que eu ouvia muitos vídeos aqui no YouTube de ASMR, que são vídeos que tem sons, tem de tudo que é tipo, hoje em dia tem até alguns estranhos, mas era simplesmente para relaxar um pouco a cabeça de tudo o que estava acontecendo. Em plantões acontecem coisas muito assustadoras às vezes e ajudava bastante para pegar no sono até quando eu estava em casa, porque às vezes a gente carrega o trabalho até em casa. Assim como tem um detalhe interessante que o nosso corpo muda de temperatura quando a gente dorme. Então existe uma estratégia de tomar uma ducha morna, mais ou menos 1, 2, 3 horas antes de dormir, dar uma leve aquecida no corpo e isso pode ajudar sim a pegar no sono. Eu, como moro aqui no sul do Brasil, que tem um inverno mais frio, isso definitivamente ajuda bastante. Claro que pode variar de estado para estado, se a pessoa mora num estado bem quente, tá um calorão, talvez não faça tanta diferença, mas essa questão de um leve aquecimento do corpo para muitas pessoas ajuda a pegar no sono. E por fim, se você tem uma insônia mais complicada, mais problemática, procure atendimento médico. Existem médicos que trabalham especificamente com isso e existe uma forma de terapia cognitivo-comportamental que é focada especificamente em sono. Sim, tem uma terapia que é focada justamente nisso. Então, se você sofre muito com insônia, procure um atendimento de um médico e também um psicólogo para ver esse tipo de terapia, porque pode ajudar bastante. Porque tem pessoas, como no meu caso, que não
não tem uma insônia grave em si, só tem um estilo de vida que muitas vezes gera insônia, mas agora eu tô melhorando, tentando ficar longe do celular na hora de dormir. Só que tem pessoas que realmente têm uma insônia mais grave, e a insônia é uma coisa que afeta toda a vida da pessoa. Se você não dorme bem, você acaba afetando toda a sua saúde, pode afetar a sua fome, pode afetar todo o resto do corpo. Então, se você tem insônia, procure ajuda. E você, tem alguma dificuldade para dormir? Já sofreu com insônia? Já fez alguma coisa diferente que eu falei aqui que ajudou a dormir melhor? Deixa aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida sobre o assunto, deixa aí que depois eu respondo. E até a próxima.